né? A pergunta que fica todo mundo aí se fazendo e querendo uma resposta. Afinal, quem ganhou esse segundo debate aqui em Fortaleza? Eu, particularmente, observei uma certa melhora de Evandro Leitão em relação ao debate da TV Bandeirantes. Por exemplo, você não via ele ali em muitos momentos lendo, né, tanto as respostas como também as perguntas, como aconteceu no debate da TV Bandeirantes, mas, ao mesmo tempo, ele continuou de alguma forma se atrapalhando, chamou mais uma vez André Fernandes de meu candidato, confundiu o nome da deputada federal em exercício Mária Pinheiro com Sâmia, enfim, teve ali algumas derrapadas também, enquanto o André Fernandes manteve, né, toda a sua postura ali equilibrada, serena, tentando ali fugir das alfinetadas, das cascas de banana que o Evandro Leitão foi jogando pelo caminho durante esse debate, mas ao mesmo tempo também em algumas perguntas ele ficou ali meio sem resposta, principalmente quando entrou essa questão aí da misoginia, né, do projeto que ele votou contra, equiparando salários entre homens e mulheres. Queria que você também fizesse a sua análise e mostrasse para a gente, dissesse com todas as letras quem ganhou o segundo debate aqui em Fortaleza, André Fernandes ou Evandro Leitão. É difícil você colocar assim, quem venceu, né? Eu costumo. Eu não sei se exatamente a gente pode falar de um vitorioso, mas tá bom, eu vou me posicionar, né? Se você precisa dar resposta, então assim, vamos lá. Colocando de forma geral, eu achei que o André Fernandes, até porque ele deve estar muito bem assessorado e porque, de certa forma, ele tem a segurança, né, de que não que vai vencer, obviamente, né, mas ele tem a segurança de que ainda tem a maioria do eleitorado. Ele se mostrou bastante ponderado na maior parte do tempo, né, o que é uma coisa que pode soar como uma estratégia, obviamente, né, porque ele foi uma figura que foi criado na política, né, na política partidária, como alguém que se baseou em polêmicas, né, para tentar aparecer a todo custo, mas ele se mostrou bastante ponderado. Ele fugiu bastante de algumas questões, por exemplo, do Bolsonaro, né, que foi mencionado pelo Evandro Leitão e que ele realmente não mostra, né, mas isso aconteceu em várias campanhas Brasil afora, né, aqui em Curitiba, por exemplo, também o Eduardo Pimentel não mostra o Bolsonaro, né, e ele está concorrendo com outro candidato bolsonarista no segundo turno. Em São Paulo, por exemplo, o Ricardo Nunes também não apresentava o Bolsonaro, enfim. Mas ele, de certa forma, não caiu muito, né, nas provocações do Evandro Leitão, que também adotou essa estratégia, obviamente, né, como uma forma de tentar desestabilizar o candidato, para que ele mostrasse a sua verdade, digamos assim, né, para que ele mostrasse a pessoa que ele costuma ser. Ele também se esquivou dos pontos sobre a misoginia, disse que mudou, que aquilo era coisa de adolescente e tudo, né? Mas as palavras estão lá, né? E fica um pouco difícil de acreditar que alguém que se filia a um campo, né, que é considerado de direita ou extrema-direita, de certa forma, vai mudar significativamente porque, porventura, seja eleito. Mas, de certa forma, eu acho que ele se saiu melhor nesse debate, porque ele conseguiu se manter sereno, também foi bastante propositivo, né? Podemos concordar ou não com as propostas que ele coloca, mas ele foi mais propositivo. E o Evandro Leitão tentou muitas vezes, se a gente observar, sempre que ia ser feita a pergunta, antes ele falava sobre uma coisa anterior. Não, mas é porque o candidato falou que eu fiz isso. E ele meio que se perdia, sabe, na própria elaboração das perguntas, porque ele perdia um tempo respondendo uma pergunta anterior, uma provocação anterior, né, uma menção anterior. Então eu acho que ele se mostrou bastante nervoso, confundiu os nomes, foi propositivo também, de certa forma mandou seu recado, atrelou a sua campanha ao time, né, que ele coloca lá, o Lula, Camilo Santana, o governador também, né, o Mano de Freitas, mas eu acho que ele se perdeu mais nesse debate, né? Eu acredito que o André Fernandes ele conseguiu manter uma serenidade até incomum, né, para o perfil dele durante esse debate. Então, se for para falar de um vencedor, digamos assim, né, eu não sei se poderia usar muito bem esse termo, mas eu acredito que o André Fernandes se saiu melhor nesse debate.